Olá, vamos nós para mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Bom, e como não poderia deixar de ser, como já era de se prever e esperado, os tentáculos aí do escândalo Master chegaram ao governo. Já tinham chegado, na verdade, né? Já, a bem dizer, já havia comprometimento, talvez não tão explícito, mas agora a bola da vez atende pelo nome do líder do governo no Senado, ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que, segundo se noticia, está implicado em situações com o banqueiro prisioneiro Daniel Vorcaro, por conta de ajustes, enfim, de operações lá que ele, como todo mundo, nega, né? E agora, com isso, não se sabe se o ciclo fecha, porque o escândalo atingiu setores da direita, do centro e agora também da esquerda, que na verdade já estavam todos afetados, implicados, né? O que aconteceu exatamente, Luiz? O que houve? O que o líder do governo tem a ver com o escândalo Master e mais exatamente com o banqueiro Daniel Vorcaro? Então, as investigações da Polícia Federal detectaram aí aquisição de apartamento, benefícios para a nora do Jacques Wagner também, algumas outras situações aí envolvendo investimentos. Uma coisa interessante, vou voltar um pouco, tá? No dia do não. Qual que foi o dia do não? O dia do não ao Messias, né? Em que nesse dia aí eles renegaram o Messias, né? Uma coisa que ficou geral, que ficou assim de forma geral, ficou assim estranha, né? E houve até um mal-estar entre o governo, o próprio Lula e o Jacques Wagner foi o resultado, tá? E porque ele, como líder do governo, não tinha se empenhado. Isso aí é só buscar na época que tá, tudo só noticiado. A forma. E uma coisa interessante: se você pegar a imagem do dia do não, né, tá o Jacques Wagner, o Alcolumbre sentado aqui, tá o Jacques Wagner aqui. Perguntei aí como é que tá. Não, vai perder. O Alcolumbre vai perder de 8. Vai perder de 8. Eu sou seu inimigo, Zé. Eu sou seu inimigo. Vai perder de 8. Não sou tão seu inimigo. Vai perder de 8. A imagem criou muita, na época, não desconfiança, mas criou-se uma sensação de que o governo, parece que o Jacques Wagner não estava muito aí, sabe? Não trabalhou direito, estava... Agora, será não, né? Isso tá todo mundo já falando, a imprensa está comentando também. Tem muita gente já entendendo. Tá explicado porque o Jacques Wagner estava de tanta conversa com o Alcolumbre, né, parecendo amigos, parece que não teve muito empenho. Será que para ele era interessante o Messias lá também? Já que ele ia ser... Aí você pergunta, caramba, e agora vai essa questão. E o Lula? Não pode ficar com ele como líder do governo. Ele falou hoje em uma entrevista, hoje ou ontem, né? Dependendo aí, né, de quando nós vamos colocar aí, 2 dias. Não, mas eu vou conseguir, né? Vou provar. O Lula também não foi acusado e também conseguiu, né, ser não inocentado, mas demonstrar parcialidade. Só que quantos anos levou para isso? E o Lula tem essa disponibilidade de anos, a eleição está correndo agora. Então ele não. Hoje, ele, assim, de uma forma assim bem clara, é uma persona não grata lá. Ele é um atraso para a campanha do Lula. Agora o Lula vai ter que, infelizmente, fazer uma escolha. E, como você falou, né, a gente vê aí a questão do Vorcaro, os tentáculos dessa criatura, atingiu realmente todos os níveis, seja esquerda, direita, centro,
leste, oeste, como chegou, né, a todos os níveis, e principalmente no ápice, né, da estrutura do governo. Realmente, agora temos aí uma questão política que vai ter que ser tratada, é isso. Como tudo, isso escancara uma triste realidade, não de hoje, é algo que a gente acompanha e vê. Eu tenho muito clara na lembrança de no debate de 22, que no segundo turno, que o jornalista interpelou os dois candidatos lá bom, Bolsonaro e Lula, né? Tinha outra, os dois eram. Não há por que ficar com floreios aqui, de palavras, né? A gente tem, embora uns digam que um deles é inominável, mas tem nome, gostando ou não tem nome. Eu lembro que o jornalista falou o seguinte, né? Que no caso Lula, teria conseguido governabilidade por meio do mensalão e o outro com orçamento secreto. O que faz antever, né, e faz concluir que não é novidade, que essas relações sempre foram promíscuas. Promiscuidade. Foram sempre pautadas por tudo menos pela correção. Inclusive, uma coisa que não está se discutindo muito, mas é uma coisa que aconteceu, nós estamos falando assim de envolvimento, de viagens, né? Foi colocado agora as viagens também que foram custeadas por Mota, o presidente da Câmara, mas existia muito, inclusive, tráfico de mulheres estrangeiras que eram trazidas para cá para acompanhamentos. Então, assim, de uma promiscuidade, é o que há de mais baixo dentro da política. Estava acontecendo em Brasília, não Brasília, em estado, Bahia, São Paulo, seja onde for, no Brasil inteiro. Sempre pode ser pior, né? Em se tratando de Brasil, sempre tem uma possibilidade de piorar. Portanto, não se iludam. Isso que nós estamos vendo aqui ainda pode ser pouco diante do que está por vir ainda. Não por acaso a PGR, a Procuradoria-Geral da República, recusou mais um pedido de delação do Vorcaro, porque, cara, você sabe mais do que... Se até aqui, com base nas investigações, já se sabe tudo isso... Falar que... Ele querer agora dizer o que já está lá? Talvez ele esteja pensando ainda em que, sabe, isso não vai dar em nada. Eu tô assim, acreditando muito no André Mendonça. Inclusive, teve uma pequena discussão do André Mendonça aí com o Gilmar Mendes, né? Em que o Gilmar Mendes colocou que essa investigação, essa questão, estava virando uma nova Lava Jato, né? Tipo, prevendo um fim pela extinção. Aí o André Mendonça falou, não, aqui é muito diferente. Aqui eu não estou trabalhando com delação. Aqui eu não estou trabalhando com esse tipo de coisa. Aqui tudo que está dentro dos autos são fatos. Então é muito diferente da Lava Jato. Então eu estou achando assim que eu estou contando aí com o André Mendonça, com a Polícia Federal, para que realmente... se consiga fazer alguma coisa aqui, e também é uma coisa que é de conhecimento público, tá? Existe aí a formação de um grupo anti-investigação, anti-tudo, muito forte. Um grupo de combate aí ao que está acontecendo, né, para que não dê nada, envolvendo figuras aí de... vamos dizer assim, de grande renome aí na política nacional. Estamos vendo aí as pessoas que estão... E isso é uma das grandes preocupações. Muitos me perguntam, mas Luiz, será que isso vai dar alguma coisa? Né? Pela quantidade de pessoas envolvidas e pelo calibre das pessoas envolvidas. Eu falei, tem que torcer. Ou seja, vai pesar o tráfico de influência. Vai exploração de prestígio... Quem pode mais chora menos. Você sabe, vamos torcer, né? Quem não tem padrinho morre pagando. Aquelas velhas historinhas de Brasil. O que a gente já tá cansado de saber. Mas é bastante impressionante, é extraordinário mesmo. O poder e o alcance da atuação dessa figura, né? Que vai passar para a história
Não, daqui a 1000 anos, a hora que excluírem a história do Brasil, vai estar o nome Vorcaro. Não, é algo que realmente chega a impressionar, né? A gente tem exemplos, passagens de figuras que efetivamente comprometeram, jogaram sujo, né? Mas nomes passados, acho que teriam os casos julgados pelo juizado especial criminal, pelo GCRIM. Perto do que é. Porque são aprendizes, né? E eu acho interessante que nessa história, né, em que o Vorcaro vai estar escrito, eu acho que a gente tem duas possibilidades. Sabe aqueles filmes de ficção científica em que se você fizer uma coisa, o tempo vai ser dessa forma, a história vai ser dessa forma, se mudar alguma coisa, segue essa linha. Hoje nós estamos assim, como que vai? Eu tô vendo a história daqui a 30 anos, né? O Vorcaro como um ponto focal em que realmente se mostrou que o Brasil é uma terra de ninguém e que não deu nada, terra de ninguém, e que realmente o crime venceu. E aí nós teremos aí um país de banana. Você sabe que hoje, por acaso, conversando com uma pessoa, eu fui interpelado, e eu ouvi uma colocação que a princípio me pareceu um tanto quanto descabida, ou pelo menos impossível, né, de concretizar. Mas eu ouvi algo assim: nós podemos estar testemunhando o fim da República. É mais ou menos o que eu coloquei aqui agora. Sabe? Nesse momento, esse ponto focal é o início do fim do Brasil como uma sociedade civilizada, baseada em lei. Ou então, quem sabe, as pessoas de bem, não, isso não pode acontecer mais. Isso aqui é um ponto que nós temos que extirpar da sociedade brasileira. E aí se faz uma limpa e o Brasil realmente começa a trilhar um caminho de normalidade, porque o que está acontecendo aqui é algo anormal. E se ele conseguir trilhar esse caminho de normalidade, ele consegue tentar se enquadrar novamente na economia mundial, como uma sociedade evoluída, como um povo evoluído. Eu acho que hoje nós temos um momento de escolha, a sociedade brasileira. Que caminho nós vamos estar? Porque esse ponto é um ponto, Vorcaro é um ponto focal muito forte, muito forte. A gente nunca presenciou esse tipo de corrupção, esse tipo de tentáculos, essa teia, como nós estamos vendo agora. Se é que tem um lado menos ruim nisso tudo, né? Se a gente consegue enxergar, parece que a bola está sendo colocada na marca do pênalti para você, que decide, avaliar e tentar, porque a mudança está na mão da população. Não tem outro. É lógico que é um pouco utópico você imaginar que o poder do voto vai alterar, mas se as pessoas minimamente tiverem consciência, é possível minimizar, quem sabe, né? Os efeitos tão nocivos disso tudo que a gente tá pegando. De que modo? Escolhendo pessoas não comprometidas, né? É complicado, a gente bate muito nisso, não é de hoje, já se fala, já está até cansando, né, na verdade, mas a sociedade como um todo tem lá a sua responsabilidade no sentido de participar e cobrar. Não adianta a gente só ficar indignado. Isso é importante. E eu coloco um pouco mais, vou até um pouco mais longe. A gente sempre colocou, né? Quanto tempo aí a gente bate essa mesma tecla do voto, né? Sabe? Olha, eu votei e trabalhei na eleição também, inclusive do primeiro, da votação do Collor, vai vendo. Quanto tempo a gente trabalha nisso. Mas continua sempre a mesma coisa. Eu acho que hoje, além da questão do voto, que é extremamente importante, porque está muito aí explicitado nomes de pessoas que participaram desse tipo de situação. Sabe, você votar de novo nessas pessoas, você pode até mudar o voto e errar, né? De repente você está pensando uma coisa e a pessoa ser outra. Mas votar naquilo que já está é você saber que você está colocando o voto no lixo.
Então isso aí não tem muito o que falar. Mas uma outra coisa importante é a participação da sociedade. Participação da sociedade, participação do empresariado, tá? Pessoas aí que também têm um poder de influência, são peças importantes na sociedade brasileira, sentar e falar, viu? Sentar e cobrar, sabe? As instituições, sabe? OAB, FEBRABAN, Fiesp, Ciesp, CNI. Viu? Precisamos mudar isso, que alguém está pagando a conta disso. Alguém está pagando a conta. E até quando? Ou vai se esperar daqui a 30 anos a gente virar a República de Banana? Eu já escutei muitas vezes o pessoal falar, não, a gente não pode votar em esquerda, não pode votar em direita ou esquerda, porque isso aqui vai virar uma Venezuela. Eu falei, nada a ver. Mas eu não estou falando de esquerda ou de direita agora, porque esse problema está nos dois. Tá? Já se comprou que está nos dois. Nós temos que tomar uma providência, porque senão, realmente, daqui a 20, 30 anos, nós vamos virar um Haiti, uma Venezuela, um país tomado por corrupção. Lembrando ainda que crime organizado no Brasil cresce exponencialmente, mantendo cifras, né, girando cifras aí da ordem de 300 bilhões. Quer dizer, tudo que aquilo que é ruim no Brasil cresce. Então a gente tem que sentar, peraí, vamos parar com isso. Se a gente não parar agora, difícil. Eu acho, repito de novo, nós estamos em um momento chave da história brasileira. Foi falado de passagem, só para rememorar, né? Para efeito de registro. Também o presidente da Câmara, Hugo Mota, está comprometido com viagens. Viagens, shows. Gente, é uma situação assim como... É o samba do Crilo doido. Sabe, gente, é isso. Sabe, a gente começa a ver, fala, que é isso? Sabe, as autoridades assim, por quê? Gente, onde, pelo amor de Deus, onde um país civilizado, um país honesto, vai líderes assim de Senado, de Congresso, de Câmara, de judiciário, tudo, vai ficar aí dependendo de benesses, de banqueiro? Que é isso? Eles não estão lá para isso. É triste, né? Embora muita gente vai falar, mas a gente constata que o custo da corrupção nesse país está inflacionado, porque está subindo, né? Antes bastava dar propina, agora você tem que dar jato. Viagem. Inclusive, eu estava até escutando também, diz que a maior rede, acho que, de aviação que tem, em particular, deve ser do Borcara, porque ele levava todo mundo para todo lugar. Ele deve ter a maior companhia aérea do país. Caramba! Provavelmente alguns desses jatinhos devam ter pousado aqui no aeroporto aqui perto de Sorocaba, aqui no de jato executivo. Com certeza. Com certeza. Deve ter circulado por aqui, mas é incrível, né? A gente fica meio absurdado. E a gente começa a pensar, será que vai dar certo? Será que tem jeito? A gente pensa, difícil achar um brasileiro hoje que não fala assim, puxa vida, será que vai dar certo esse país? Mas a gente tem que pensar que vai dar. A gente tem que lutar. Tem, claro. Mas que o pensamento passa e é forte. Passa. Tem. É que isso é um pouco de ranço, um pouco de infelizmente também, de sequência, de herança mesmo, do legado que a gente recebeu da colonização que veio das capitanias hereditárias lá, veio da divisão do Brasil em loteamentos, né? E grupos que prevalecem e que mandam até hoje e que têm poder, concentram o poder em regiões e vejam. Então é aquela coisa, essas figuras que a gente está citando aqui e que estão comprometidas até o pescoço, tão sujas até onde não se imagina, elas, por incrível que pareça, elas têm o reduto delas, elas conseguem ter ascensão nos lugares lá. É aquela história do painho, né, que foi levado lá na Bahia, que era a figura do ACM, né? Tem que votar no painho. No painho. No painho.
Cada coisa que Pai, tem. mas era isso. Mas é bem isso. Mas não estamos fazendo chacota, era isso. Não, mas é verdade, as pessoas É fazem fato. isso. Não é o chamado voto consciente, é o voto de cabresto, é o voto da conveniência, é o voto por E indução. vou falar, dependendo dos rincões onde você andar no centro do Brasil, você vai inclusive escutar a figura do coroné. Tem. Ainda tem coroné. Tem. Não, e de novo aqui, com todo o respeito, longe da gente fazer qualquer. Ou se eu parecer ofensivo. O que é a igreja senão também um foco, né? Um canal para se angariar voto? Porque a agenda de costumes, a agenda de conservadora que Sim. fala, que tem lá a sua razão de ser, a gente tem que respeitar, ela cala fundo no eleitorado que defende essas coisas. O candidato aí defende aquilo que eu acho uma vergonha. Ele não vai deixar acontecer. Então, eu estou com ele por isso. Ninguém está preocupado com o resto das coisas. O grande problema que eu particularmente vejo, já falei isso uma vez, perguntaram uma vez para mim, quem que a gente deve votar então? Eu falei, vote naquele que você sabe que vai fazer bem para os outros, não para você. Porque pra gente não faz, é aquilo. Pense no coletivo. Quando você pensa em você mesmo, não vou votar nele, não ganho nada dele, não me fez nada, não me faz favor, não me dá uma bola para jogar, não me dá. Isso é um pensamento importante, porque assim, isso é muito importante. Porque quando você pensa desse jeito, você pensando aí, eu vou votar no cara que vai fazer alguma coisa para mim, você coloca isso como uma situação que todos vão fazer isso, só que se o seu candidato não fizer uma coisa por você, e se seu candidato perder, acabou, porque o que ganhou vai fazer pelos outros só. Não tem dúvida. Então você tem que pensar em candidatos e que seja isso uma coisa coletiva, que faça pela coletividade, porque senão acontece que nem está acontecendo esse tipo de coisa. Você acha que o pessoal que tá andando aí de jatinho, tá indo aí em festa com mulher estrangeira, com prostitutas. Sim, Sabe isso? Tá pensando em você, Sim, é verdade. sabe? E vindo pagando shows estratosféricos lá na Europa. Pô, velho, você tá pensando que esse cara tá pensando em você? Não, e o que é mais curioso, né? Quase sempre, ou pode dizer sempre. Que nem um marvador falando, pô, velho, para. Então, mas quase sempre, ou sempre, a coisa não se concretiza, ou seja, a promessa não é cumprida. Eu nunca soube de alguém que falou, olha, eu votei no fulano e pingou para mim alguma coisa, uma vantagem. Não, porque é impossível. Ele promete para todo mundo. Então, não tem como. Não tem como. Você percebe? Quando a pessoa já está no exercício do mandato e tem o poder de fazer alguma coisa, eventualmente ele consegue, olha... É legítimo ou não, dependendo da demanda, mas que é coisa de prerrogativa e de atribuição do cargo. Não é milagre. Sim. Não é milagre, entendeu? Porque o político tal destinou X de emenda para... Destinar emenda é prerrogativa do parlamentar e é uma atuação normal. Certo? É útil? Sim, é útil. Ajuda. Mas é uma coisa inerente à função, ao exercício do cargo. Não se está fazendo milagre. Ninguém é melhor porque dá emenda, destina emenda. Não. A questão é essa. As pessoas são melhores porque se portam com ética, com integridade, porque elas defendem princípios, uma coisa que a gente esqueceu. Que não existe mais, que não tem. O que conta é isso. Tanto assim que o currículo que se ouve em campanhas, geral, tá, gente? Não se está aqui situando nada. Bom, aqueles que se sentiram ofendidos que vistam uma carapuça, mas a verdade é essa. É comum a gente vir no horário eleitoral, né? Eu consegui tal coisa, eu destinei recursos, eu fiz. Olha, você fez a sua obrigação. Obrigação. Você nunca vai ouvir numa propaganda alguém dizer eu fui honesto, não roubei, eu consegui agir com lisura. Não sei. Por quê? Uma vez perguntaram, eu lembro uma coisa que viram para um prefeito daqui de Sorocaba, cujo nome não vem ao caso,
se é possível você governar sem responder processo. Ele disse que não, que não existe, não existe a menor possibilidade de qualquer político, seja ele do legislativo, do executivo, conduzir seu mandato sem responder a um processo, mesmo que seja um processo mesmo inócuo. Porque processo, papel aceita tudo, tá? E mesmo que processo tenha algumas questões que devem ser obedecidas até para ser aceito, mas infelizmente quando você fala com um político, por conta até da situação que nós estamos vendo aí, o pessoal, a justiça aceita qualquer coisa e vai discutir depois. Porque infelizmente, sabe, geralmente tem alguma besteira. Então a gente vê assim, tipo, processos que, a oposição ou a determinado prefeito montou porque não gosta dele. Acontece. Os processos não têm fundo jurídico, tem fundo político, né? Fundo político. É perseguição política. Isso tem. Até me lembro daquele famoso debate presidencial da campanha lá, que elegeu o Collor lá, né? Que reuniu não sei quanto, tinha tanto candidato. E tinha um deles que era muito peculiar, não sei se está vivo, que é o Armando, era do PMN. E ele foi questionando no debate lá, candidato, o senhor tem não sei quantas execuções, processos, acho que tem uns 40, 50 processos. A resposta dele foi tão direta, tão assertiva. Falou, processo está aqui, tem o processo, fui lá, pago, termina o processo. Se eu não pago, eu discuto. O sistema judiciário funciona assim. Quem é processado se defende. Quem tem o direito lesado, aciona. E a coisa vai desse jeito. Como você vê, então, o passivo judicial de alguém não faz a menor diferença. Tanto faz. Aliás, até o contrário, pode até ser. Esse é bom, esse tem bastante processo, senão que foi alguma coisa. Tem efeito contrário, né? E a gente fica nessa situação. Mas o comprometimento agora, né, não só dele, mas de figuras do chamado espectro de esquerda, né, do governo, no escândalo master da dimensão da coisa. Eu não sei por que também tanta estranheza, né? Porque a imprensa fez um alarde com a coisa, né? Eu li uma manchete hoje, escândalo master chega à esquerda, chega ao governo. Já estava no governo. Até onde me lembro, o próprio presidente falou pro Vorcaro lá, alertou ele, né? Falou, olha, a PF tá no seu encalço, tá investigando. Tem uma notícia dessa, tem uma notícia. Ele se reuniu lá, num dado momento lá, os dois se reuniram, conversaram, e o Lula falou pro Vorcaro, falou, olha, eu não sei se foi exatamente um alerta, mas foi alguma coisa avisando o que estava para acontecer. Pelo jeito, não só não funcionou, como e uma coisa importante, né? Isso aí eu falo assim, tipo assim, como um bate-palmas aí pro Lula. Ele não segurou a Polícia Federal, não segurou nada, a Polícia Federal tá livre, leve e solta, fazendo o serviço dela. Coisa que não acontecia anteriormente. É verdade. Entendeu? Então, nesse ponto... Não, mas a gente há de louvar aí a atuação da Polícia Federal, né? Porque isso é coisa digna de FBI, né? Mas a Polícia Federal... Zé Antônio, a polícia brasileira, eu falo até com um pouco de conhecimento, que eu já fui uma vez policial, ela é uma polícia boa, tem muitos profissionais competentes, tem uma boa estrutura, o problema são os infiltrados, que infelizmente hoje são muitos. A gente sempre tem essa premissa de falar assim, não, é uma minoria. Hoje, não vou dizer que seja a maioria, tá? A maioria eu espero que ainda seja dos melhores. Mas seria uma minoria antes de 2%, 3%, hoje essa minoria já chegou a 20%. Tanto que você vê, tá vendo aí esses dias aí já está sendo montado aí o julgamento dos 3 policiais acusados de matar aquele empresário lá no aeroporto de Guarulhos. 3 policiais. Recentemente foi preso o investigador-chefe da delegacia de homicídios e roubos lá de Campinas, né? Gente, o investigador-chefe.
Junto tinha lá um advogado que foi estagiário do Ministério Público que passava informação para o PCC. Então, infelizmente, essa situação de minoria, espero que continue minoria, que a maioria, mas essa minoria está crescendo. Isso também é um ponto que tem. Polícia Federal tem delegados presos. Tem. Então, A gente sabe. E isso não é uma coisa que você vê tanto tem em outros países? Tem. Mas é uma coisa mais surreal. Opa, aconteceu? Não pode acontecer de novo. Tá? Não é uma coisa assim que você tem uma notícia agora e a semana que vem tem outra parecida. Então, por isso que eu falo que o Brasil está num momento chave que ele precisa definir aonde ele vai, para onde ele vai. Degringolou, já vem. Só para lembrar também de figuras assim. No próprio judiciário, né? Existem juízes que foram detidos. Eu vou aqui lembrar um que você até conheceu, melhor do que eu, o Rocha Matos. Rocha Matos. Só para rememorar o que ele fez. João Carlos Rocha Matos. Ele pegava propina em sentença. Ele foi um caso emblemático, foi um começo. Ali ele era juiz criminal lá do Fórum Federal de São Paulo, no tempo da República ainda, eu trabalhei lá. Foi o precursor. Foi o precursor das sujeiras aí do judiciário. Né? Hoje você abre, e foi assim. Foi preso. Foi preso. Cumpriu pena. Cumpriu pena, né? Não sei como, acho que deve ter saído já, mas cumpriu pena. E assim, o juiz federal, na época, hoje em dia tem desembargador, preso, tem ministro sendo afastado por assédio. Gente, como eu falei, juízes aí, todo o Brasil sendo preso aí. Como eu falei, anteriormente, quem viveu aí um passado aí do judiciário, não, isso era uma situação extrema. Hoje, não é mais. E aí que está o grande problema, né? O grande perigo quando a exceção vira regra. Pois é. Nós estamos falando já há um bom tempo sobre o tema aqui, mas isso não fosse pela relevância, logicamente, pela proposta do projeto, do programa, do podcast que a gente segue, é também em função de uma coisa, é porque, com todo respeito, não se está tratando com a mesma profundidade dessas questões, ou pelo menos não se está falando com tanta ênfase, em razão de um evento de alcance mundial que acontece em 3 países e que parece que fez estagnar o noticiário e focado. Não que a Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo de que a gente está falando, não seja importante. Todo mundo fala, não gosto de jogo, mas quando está no dia, torce. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando no dia 19, o Brasil vai jogar daqui a pouco. Espero que quando você esteja visto, o Brasil tenha ganhado. Na semana passada, inclusive, a gente estava na expectativa de Marrocos, não deu, empatou. Não foi possível. Mas hoje, diante do Haiti, que não é esse cachorro morto que todo mundo pensa. Ninguém hoje é mais, tá? Não. Ninguém mais hoje é. Não, até Curaçao, que perdeu de 7 para a Alemanha, tem lá a sua importância, né? O Catar ontem, né? Parece que deu trabalho, enfim, tá tudo nivelado. Cabo Verde, que empatou com a Espanha. Pois é, até bem a propósito, falaram que o Brasil tem que temer a Inglaterra. Não, o Brasil tem que temer a vozinha. A vozinha lá do Cabo Verde, que é o goleiro. Não deixou passar nada. Não deixou passar, 40 anos de idade. E tinha gente que nem sabia o que era Cabo Verde. Foi preciso uma matéria ilustrar que é uma ilha, né? É uma ilha com uma população... Bom, eu nem digo menor que Sorocaba, acho que deve ter 10% da população de Sorocaba, se tiver. São países menores. Se tiver, como é que é fazendo? Então a gente abriu esse parênteses aqui para colocar a importância também de que, além do entretenimento, né, haja necessidade do debate das questões mais sérias, né? E para isso não está acontecendo, né? Uma coisa, hoje nós vamos falar sobre 2 coisas mais. Uma é a questão internacional, né, do que está acontecendo hoje, e as questões de Irã, né, que vai refletir alguma coisa no Brasil. Mas antes eu queria fazer uma análise aí do como é que pegaram o Lula conversando com o chanceler da alemão,
né? Ele questionou ele, né? Que quando ele se candidatou e ganhou a primeira vez, né? Seria um governo de esquerda, tá? E ele falou, nunca fui de esquerda. Soube essa? Sim, sim. Eu nunca fui de esquerda. Eu sou do meio. E aí ele colocou assim, o mundo hoje não tem que ficar, tem que ser de centro, não adianta ficar pra cá e pra lá. Eu achei interessante essa fala do Lula, que se você começar a pensar, aí, e ele até explicando, olha, eu fui sindicalista, mas eu me dava bem com sindicalistas alemães, com os espanhóis, italianos, e foi chamado de anticomunista quando eu me recusei, isso na década de 80, tempo lá das greves, da São Bernardo, lembra? Uhum. Quando eu me neguei a ir para a União Soviética, fazer uma visita para a União Soviética. Eu fui taxado de anticomunista. E eu achei interessante isso, que no momento aí de polarização, eu sempre questionei, eu nunca fui muito fã desse direita e esquerda. Eu acho que realmente tem pensamentos mais liberais, tem pensamentos mais sociais, e o social não é porque o liberal ele não tem um interesse social, é porque ele entende, por exemplo, assim, que o mercado, por exemplo, tem que ser mais... Mas tudo é uma questão de momento. Mas esse negócio, esse viés de tem que ser nesse formato vira o extremo. Então, É ruim para todos os lados. oportuna essa ponderação, porque, na verdade, direita e esquerda são signos. Perdeu a razão de ser. É só uma denominação. É só um rótulo que se coloca em determinada tendência, ou pelo menos de determinada postura, que alguém siga, ou pelo menos de alguma conceituação. Isso aí caiu no vazio, banalizou. Tem gente que diz que alguém é de esquerda entre dentes, com ódio. Você é de esquerda. Se você falar, olha, eu defendo o meio ambiente, você é de esquerda. Sim. Geralmente quem é de esquerda gosta do meio ambiente, defende pobre. Mas então, viu? E não é isso. Você tem pessoas com um pensamento um pouco mais liberal que são ferrenhos defensores de floresta, de meio ambiente. Sabe, se polarizou de um jeito que... Eu acho que não se polarizou, não. Emburreceu. Emburreceu? Vamos colocar. Emburreceu. Vamos falar bem. Português, claro. Vamos falar de modo claro, porque isso aí tá acima das questões de ideologia. A ideologia é uma espécie de pretexto que a pessoa usa para colocar, para dizer. É mais ou menos quando alguém pergunta para outra pessoa que tipo de música que você gosta. É eclética, porque ela não sabe que música ela gosta. É porque ela não sabe. Você é de esquerda ou de direita? Eu sou de direita, mas não sabe o que seja. O que é ser de direita? Tem até uma passagem, eu não sei se procede, mas é isso mesmo, né? Dizem que essas denominações se devem àquela coisa do parlamento inglês, a divisão das bancadas lá como eu falei, isso para mim era uma coisa muito antiga que voltou agora. Pois é. Então, pode até ser, vou até pesquisar isso aí, que para mim isso era uma coisa que não era utilizada mais. Porque diziam que no parlamento inglês os conservadores ficavam à direita, os progressistas à esquerda e os moderados no meio. Por uma questão de divisão. Só de espaço. Então, por culpa de uma ocupação de cadeira, a gente carrega essa desgraça aqui. Temos que ficar discutindo por causa de uma bobagem que foi criada. Inclusive, me questionam, mas o Lula é de esquerda porque ele defende, por exemplo, questões de Venezuela, essas coisas. Eu falei, não. O Lula bateu o pé quando a Rússia falou a Venezuela tem que entrar para os BRICS. Ele falou, e ele colocou, se a Venezuela entra, o Brasil sai. Inclusive o Maduro ficou virado. Mas ele falou, a gente não reconhece porque a eleição deles foi fraudada. A eleição fraudada. Não teve eleição, eles perderam de 80%, 90% e foi um golpe de Estado. Tá, isso é fato. Então, sabe, as pessoas precisam começar, sabe, parar com esse discurso pobre, raso, né? Raso, vazio, e começar realmente a analisar os problemas do Brasil. Problemas que afetam a sociedade, afetam você, todo mundo, sabe? Economia, saúde, educação.
sabe? E realmente saber votar, chamar a sociedade, vamos discutir, vamos começar a fazer alguma coisa produtiva. Senão... É um debate que leva do nada a lugar nenhum. É mais ou menos como o que aconteceu na época da epidemia da dengue, quando se discutia de quem que era a culpa pela questão do mosquito. Não sabia se o mosquito era municipal, estadual ou federal. Quer dizer, morreu gente... Qual era a carteira do mosquito? Morreu gente pra caramba, e eu tô preocupado em saber se veio do município. Como foi no Tropa de Elite, lá em que desovavam corpos em outra... Era a guerra da carne. Isso. Na minha região não tem tanto homicídio, foi pra lá, porque ela desovamos Aí, lá, né? passou lá. Ou então, o cara morreu com 3 facadas nas costas, mas estava na praia, então é afogamento. Não, então, resumindo, a grosso modo, esquerda e direita são sentidos de direção. Ou você vai de um lado quando você dirige, quando você anda, faz alguma coisa, né? E pense assim também, às vezes você converge para a direita, às vezes para a esquerda, coisa mais normal do mundo. Viu? Você é destro? Ah, eu sou destro, eu vou ter que amputar meu braço esquerdo. Hã? Ou você é canhoto, você vai amputar teu braço direito? É uma coisa mais ou menos assim. A gente aborda essas questões aqui num tom menos denso, né? E não tão sério como talvez alguns esperam, justamente para trabalhar com a didática do entendimento, para que isso chegue a você de um modo que você caia em si e perceba, peraí, desculpa dizer isso, mas você está fazendo papel de bobo. Exatamente. Você está fazendo bobo. Você está sendo usado. Por quê? Porque vendem uma ideia, né? Ou passam uma ideia, um discurso, de que aquilo é a verdade absoluta, é a coisa correta do mundo. Por que você... porque tal pessoa falou. Se ela falou, é verdade. E daí vai replicando. É o famoso telefone sem fio, né? Quando vê... E é incrível o poder dele. A gente já discutiu isso aqui uma vez, já perguntou por que esse discurso tem tanto poder. E o verdadeiro não cola. Aquele que é o válido não tem o mesmo efeito. As pessoas preferem acreditar no ridículo, no descabido, e tem gente que acredita. A gente brinca aqui, você que nos acompanha deve ter visto. Nós paramos de fazer essa pergunta porque já caiu no vazio, mas tem gente que acredita que a Terra é plana. A Terra é plana. Não é plana. Ela não é plana. Não é plana. Quem acreditava chegou até morrendo na fogueira por isso, mas já foi esse tempo, né? Agora a gente não pode ficar refém, ficar a reboque desses entendimentos distorcidos, desse discurso raso e dessa burrice toda. Mas você também abriu o caminho aí para a questão internacional e acabou a guerra dos Estados Unidos com o Irã? Então, ou não? Acabou. Tá? O que nós estamos vendo aí? Está vendo aí, finalizando, né? Os acordos foi assinado, os superpetroleiros já estão caminhando em Hormuz. O que está se colocando? Inclusive, criou-se um mal-estar muito grande entre o Trump e o Netanyahu, porque o Netanyahu, por questões particulares dele, queria que a guerra continuasse, porque ele sabe que ele vai... Para atacar o Líbano, né? Para continuar a guerra, porque enquanto tiver a guerra, ele continua, e ele sabe que ele pode ser preso, que ele tem a ficha dele também não é bonita lá em Israel. Então a situação é essa. Muito dessa guerra tem muita questão pessoal nisso. Isso é uma coisa assim que eu não estou falando, não. É conhecido, é notório. Só que acontece o seguinte, uma coisa os Estados Unidos, ele sofreu um revés muito grande. Porque, sabe aquela pessoa que procura sempre se valorizar, se fala assim, não, eu sou isso, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o mais forte. Todas do Trump, todas as entrevistas, todas as falas do Trump, do Rubio e do Vance, coloca isso. Nós somos a primeira potência mundial, nosso exército sempre parece... Sabe aquela pessoa assim? Sabe aquele rapaz assim que que acha que é o cara mais bonito do mundo e não pega ninguém? E não, mas eu sou bonito, eu sou o cara, eu sou um monstro. Né? Parece aquelas coisas do Hulk Hogan, que eu sou um monstro sexual e não é nada daquilo. Né? Mas isso era a piada dele, que eu gostava do Hulk Hogan. É mais fácil usar a metáfora do menino que é dono da bola e é ruim de bola. Isso. Se ele não joga, ele não tem jogo. Mas assim, tudo isso, mas aconteceu o seguinte. Ele não conseguiu o intento dele com uma nação do tamanho do Irã. Tamanho do Irã. Tanto quanto o Nixon
também já tinha vivido o meu com o Vietnã, né? Com o Vietnã. Então, ele gastou dinheiro, gastou muita munição, tá? Tá se discutindo muito essa questão de terras raras. Por quê? A China é a maior produtora hoje, o Brasil é o segundo maior fonte. E quando você faz mísseis, né, o sistema eletrônico usa muito material, níquel, cádmio, essas coisas, né? Cádmio principalmente, né? Tem outros que são também utilizados. E não se repõe esse arsenal assim de forma rápida, tá? Leva tempo para produção, tem que ter matéria-prima. Estão se questionando isso já nos Estados Unidos. Olha, mas se a gente não consegue vencer o Irã aqui, estamos com esse problema. Inclusive, generais americanos colocaram isso para o Trump. Já falei isso aqui uma vez. Como que nós vamos segurar uma invasão da China em Taiwan? Que lá a China está no canto dela, no lado dela, também tem um tremendo potencial. Resumo da ópera. Se a China invadir Taiwan, já era. Tá? Criou-se uma sensação, sabe? Eu sou lindo, sou forte, mas a hora que ele volta para trás, sai as câmeras, estamos ferrados. É mais ou menos isso. Vende-se uma coisa, mas a moral militar de potência americana caiu muito. Tá? Isso é um fato. Tá? E aí o que acontece? Ele precisa recuperar esse prestígio. Então ele não vai conseguir agora ajudar, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia está sendo muito ajudada pela União Europeia. Tá? Inclusive, recentemente atacou aí uma refinaria em Moscou, fez um estrago lá. Aí a Rússia já falou que vai revidar, que também é uma grande potência. A Rússia, né? Não conseguiu invadir, não conseguiu o seu intento com a Ucrânia. Então essa questão de grandes potências militares, essas coisas, se restringe hoje à questão nuclear. Se apertar um botão, outro aqui, aí tem 5 mil bombas atômicas, acaba o mundo. Mas em se falando de exército convencional, não existe mais essa questão de superpotência, dizer que toma outro país e um abraço. Não é bem assim. Tá? Então, Rússia não é uma superpotência. Mesmo a China, que a China é muito comedida, ela sabe também que se for querer invadir o outro, vai ter. Se for querer invadir Taiwan tem uma boa capacidade de retaliação também. Mas aí vamos voltar à questão americana. O americano, o Trump, ficou muito humilhado. A resposta a colocação é essa. E ele vai tentar melhorar aí a visão frente ao povo americano para fazer alguma coisa. Sabe, tipo assim, eu briguei com esse cara aqui, mas deu problema que ele é grande. Então eu vou bater naquele pequenininho ali para mostrar, viu como eu sou forte? Para quem ele vai se virar? Para a América Latina. Aí que a coisa pega. Ainda a propósito desse acordo, foi até desse fim de guerra, há quem diga que muitas pontas ficaram soltas, né? Não foi assim o acordo dos sonhos do governo americano. Não. Né? Foi, vamos parar a guerra. Sim, as exigências lá que não foram atendidas. Não. Né? O programa nuclear continua. Continua, mas nós vamos analisar aí se tem produção de bomba atômica, essas coisas, mas o que ele queria, o que ele prometia, não. Acabar com a produção nuclear iraniana. Não, isso não atingiu, não. E parece que tem um prazo de validade também, né? 60 dias 60 dias para eles finalizarem todos os pontos. Não que parou por 60 dias. A guerra terminou. As hostilidades pararam, né? Pelo menos isso. A passagem de barcos pelo estreito está aberta. Está livre, sem cobrança? Sem cobrança. Cuidadosa, porque vai demorar uns 7 dias, 10 dias para tirarem todas as minas. Mas já estão tirando as minas, super petroleiros já estão passando. Dólar de 100 já caiu para 80 dólares. Entendeu? Voltou. O governo brasileiro já falou que vai acabar com o subsídio, pois desnecessário. Então, a situação econômica mundial referente a isso se estabilizou. O que ficou foi uma situação ruim
para os Estados Unidos. E por falar nisso, os Estados Unidos também, o Trump não para de falar besteira, né? Foi falar agora que a premier italiana lá, Meloni, que implorou para tirar uma foto com ele. Ela falou, o que é isso? Esse cara é maluco, meu. É como eu falei, parece aqueles... Nossa, é meio... Parece aqueles caras que falam que saiu com todas as mulheres do mundo, sem ninguém. Sabe? Gente, o Trump se supera. É uma figura. O Trump se supera. Mas aí vem essa preocupação pro Brasil, tá? Porque ainda bem que nós aí temos aí o presidente nesse ponto combate, dá um bom combate, e a sociedade brasileira tem que apoiar isso, porque essas questões de tarifa, essas coisas, talvez ele queira endurecer para mostrar para o povo americano ou para o seu ego falar, não, eu fiz alguma coisa. Não, eu não queria mexer lá na Europa, meu negócio é América Latina. O meu quintal. Nós temos que provar que nós não somos quintal de ninguém. Mas que existe essa possibilidade, principalmente agora, né, que é tempo de eleição, ele querer fazer aí o apoio dele, né, querer mexer na eleição brasileira, como o Lula falou, eu também defendo o mesmo ponto. Ele pode achar interessante quem ele quiser. Se ele é como eu voto. Eu tenho uma preferência nos Estados Unidos, né, mas eu não sou de lá. Quem resolve a eleição são eles. Eles são o povo americano que vão resolver e vão arcar com a consequência de quem eles elegerem. Aqui no Brasil, ele pode interferir, não. Ele pode ter a preferência dele, mas é só preferência. Nós temos que definir aqui, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Zema, seja que for, mas quem tem que decidir somos nós. E nós temos que entender o seguinte também. Ponto. Make America Great Again. O Trump quer fazer a América, e aí América é Estados Unidos. Não é Make Brasil Great Again, tá? Ele não, em nenhum momento, ele vai querer fazer alguma coisa a mais pelo Brasil em depreciação ou contra os Estados Unidos. Então, assim, parem de pensar que o Trump vai, dependendo de quem entrar, vai fazer coisa para o Brasil. Não vai, não. E nesse repertório de gafes, parece que ele teve uma troca de nome lá, ele chamou Lula de Bolsonaro Júnior, foi isso? Não, foi o seguinte, ele não sabe que teve a condenação do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que tá lá. Aí o Bolsonaro Júnior, aí outro que foi preso, que vai ser preso, né, estava candidato, ele não sabia nem de quem ele estava falando. Porque ele tá andando por que acontece no Brasil. Ele quer mostrar para o povo lá que ele manda em alguma coisa. Ele só tá tomando bordoada. Agora tá sufocando Cuba, que também tem que ter acabado com esse regime comunista já há muito tempo também, que nunca levou Cuba a nada. É um país, não conheço, mas dizem que é um país bonito, tem um monte de potencial, muito potencial, mas também não é Estados Unidos que tem que resolver isso aí. Eu acho que o povo cubano que tem que pegar e fazer as vezes lá e ver o que eles querem, né? Até pela oportunidade, a condenação do Eduardo Bolsonaro, o que implica? Nada, ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá, ele tem lá o visto americano. É outra Carla Zambelli também. Não, e o pior que da Carla Zambelli, a Carla Zambelli fez as besteiras dela, tá lógico. Ficar saindo, querendo dar tiro nos outros, fazendo brincadeiras de mau gosto, que é uma brincadeira de mau gosto. Invadir o CNJ, o sistema, para fazer um mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo. É ridículo. É o que a gente chama de crime impossível. Né? É crime impossível. Mas o Eduardo Bolsonaro não, ele abertamente fala e incita o povo americano, o governo americano a agir contra o país. É o país dele. Então ele não é brasileiro. Sabe? E ele era um deputado, sabe? O deputado é eleito, o governador é eleito, presidente, vereador. Se você é eleito, é a sua população te elegendo para fazer a representação da sua população, ver os seus direitos. Você agir contra aqueles que o elegeram, para mim isso é o cúmulo da traição. Mais uma dica, né? Não bastasse se votar em quem
faz coisas, quem precisa fazer coisas, é necessário também pensar em quem não só não faz, como age contra, né? Age contra. Joga contra, né? Joga Quer dizer, contra. Sabe aquela história do cara do Tarzan e o jacaré, o cara torce pro jacaré? Sim. É isso. Isso é um fato, sabe? Eduardo Bolsonaro joga contra o Brasil. Não estou falando do Flávio, do outro, de nada. Mas o Eduardo Bolsonaro torce contra o Brasil. Ponto. Pretexto. Era isso? Eu acho que era isso. Gente, obrigado. Essa foi mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos siga. Até a próxima. Muito obrigado.